Existe uma pergunta que mudou completamente a forma como eu enxergo a minha própria vida. E talvez ela mude a sua também. Eu levei muito tempo para perceber que nunca tinha feito essa pergunta. E quando finalmente fiz, algumas respostas começaram a incomodar. A pergunta é simples, mas talvez seja uma das perguntas mais difíceis que alguém pode responder com honestidade. Quantas decisões da sua vida realmente foram suas? A primeira vez que pensei nisso, minha resposta foi imediata. Todas. É claro que todas. Afinal, ninguém escolhe a minha vida por mim. Foi exatamente aí que eu percebi o tamanho da armadilha. Talvez você nunca tenha parado para perceber, mas quantas vezes você já escreveu uma mensagem, apagou, reescreveu, mudou uma palavra, apagou de novo. Não porque aquilo deixava de fazer sentido, mas porque ficou imaginando que a outra pessoa iria pensar quando lesse. Parece uma coisa pequena, mas será que é mesmo? Ou então, você experimentou uma roupa, gostou, olhou no espelho, ela parecia perfeita, até imaginar alguém dizendo: "Isso não combina com você." E de repente, a roupa mudou, mesmo sem mudar. Você já percebeu que existem momentos em que a opinião dos outros parece mais alta do que a sua própria? Durante muito tempo, eu revisava mensagens antes de enviar, não porque não soubesse o que queria dizer, mas porque imaginava como cada palavra seria interpretada, e eu achava que isso era apenas cuidado. Hoje, eu vejo de outra forma. Talvez o problema nunca tenha sido escrever mensagens, nem escolher roupas, nem postar fotos. Talvez essas sejam apenas pequenas janelas de algo muito maior. Existe um motivo pelo qual isso acontece, e não é porque você é fraco, nem inseguro, nem porque há algo de errado com você. Na verdade, o que está por trás disso é muito mais antigo e muito mais profundo do que parece. Quando eu parei para pensar nessa pergunta, eu percebi uma coisa curiosa. Ninguém acorda um dia e decide viver buscando aprovação. Isso simplesmente acontece. Quando você era criança, levantar a mão na escola e acertar uma resposta fazia você receber um sorriso. Quando errava, às vezes vinha uma correção, às vezes uma risada, às vezes vergonha. Aos poucos, sem perceber, o nosso cérebro começa a aprender uma associação muito simples. Se eu fizer isso, eu sou aceito. Se eu fizer aquilo, eu corro o risco de ser rejeitado. E isso não significa que exista algo errado com você. Na verdade, durante milhares de anos, pertencer ao grupo aumentava as chances de sobreviver. Buscar aceitação fazia sentido. O desafio é que hoje muitas das situações que vivemos não colocam nossa sobrevivência em risco, mas nosso cérebro ainda pode reagir ao julgamento social como se ele tivesse um peso muito maior do que realmente tem. Talvez seja por isso que um comentário negativo na internet consegue estragar um dia inteiro, mesmo quando dezenas de comentários positivos estavam logo acima dele. Talvez seja por isso que uma única crítica fica na nossa cabeça durante semanas. Talvez seja por isso que às vezes você pede desculpas, mesmo sabendo que não fez nada errado. Mas existe uma pergunta que mudou tudo pra mim. Se eu preciso da aprovação de alguém, quem está vivendo a minha vida? Existe uma coisa que me incomodou durante muito tempo. Eu achava que meu problema era me importar demais com a opinião dos outros. Mas um dia eu percebi que essa explicação era simples demais. Porque ninguém acorda de manhã pensando: hoje eu vou viver para agradar todo mundo. Isso acontece aos poucos, tão aos poucos que você nem percebe quando deixa de tomar decisões por vontade e começa a tomá-las por antecipação. Antes de escolher, você já imagina a reação das pessoas. Antes de falar, você já imagina o julgamento. Antes de postar, você já imagina os comentários. Antes de tentar, você já imagina o fracasso. E sem perceber, você começa a viver uma vida imaginária dentro da sua cabeça, antes mesmo de viver a vida real. E foi aqui que eu percebi uma coisa.
Muitas vezes ninguém estava me julgando. Quem estava fazendo isso era eu. Eu criava um tribunal inteiro dentro da minha cabeça e depois vivia tentando convencer esse tribunal imaginário de que eu era bom o suficiente. Você já deixou de fazer uma pergunta porque achou que iam rir? E se ninguém fosse rir? Você já desistiu de publicar alguma coisa porque imaginou que ninguém ligaria? E se ninguém estivesse pensando nisso? Você já ensaiou uma conversa inteira que nunca aconteceu? Eu já passei horas pensando na reação que uma pessoa teria a uma mensagem. No fim, ela respondeu com um simples ok. Enquanto isso, a única pessoa que tinha passado horas me julgando era eu mesmo. Talvez a maior prisão não seja a opinião dos outros. Talvez seja a versão da opinião deles que você criou dentro da sua cabeça. E quando eu percebi isso, uma pergunta começou a surgir. Se eu consigo criar um julgamento que nem aconteceu, quantas outras coisas eu acredito sem nunca ter questionado? Depois que eu percebi tudo isso, uma pergunta começou a me perseguir. Se durante tantos anos eu tomei decisões pensando em como os outros me veriam, então quantas dessas decisões realmente falavam sobre mim? Porque existe uma diferença enorme entre escolher uma coisa e escolher uma coisa porque ela faz você parecer alguém. Às vezes você não compra porque quer, você compra porque aquilo comunica alguma coisa. Às vezes você não posta porque gosta, você posta porque espera alguma reação. Às vezes você não estuda porque ama aprender, você estuda porque quer provar alguma coisa. Às vezes você nem diz sim, você diz porque tem medo de dizer não. Aos poucos, eu comecei a perceber que não estava apenas protegendo a minha imagem, eu estava construindo uma identidade inteira baseada na expectativa das outras pessoas. Eu lembro de momentos em que dizia que gostava de certas coisas, quando, na verdade, eu só queria fazer parte do grupo. E o curioso é que isso acontece de forma tão natural que você quase nunca percebe. Imagina um ator, ele sobe no palco, coloca uma máscara, interpreta um personagem, as pessoas aplaudem, tudo certo. O problema é quando o espetáculo termina e ele esquece de tirar a máscara. Talvez o maior medo não seja ser rejeitado, talvez seja descobrir quem você é sem essa máscara. Talvez você nunca tenha tido medo da opinião das pessoas. Talvez você tenha medo de que elas descubram que a pessoa que você tenta parecer não é exatamente quem você sente que é. E foi exatamente aqui que eu percebi uma coisa. Você não vence essa prisão lutando contra a opinião dos outros, porque esse nunca foi o verdadeiro inimigo. Depois de perceber tudo isso, eu achei que a resposta seria parar de ligar para a opinião das pessoas. Mas não era isso. Porque, sendo sincero, eu ainda me importo. Você provavelmente também vai continuar se importando. E tudo bem. O problema nunca foi sentir. O problema era obedecer. A opinião das pessoas sempre vai existir. Algumas vão apoiar, outras vão criticar, outras nem vão lembrar de você 5 minutos depois. Você não controla isso e talvez nunca controle. Mas existe uma coisa que você pode controlar: o peso que essa opinião tem nas suas escolhas. Imagina que sua vida é uma caminhada. Durante anos você segurou uma bússola, mas ao invés de olhar para ela, você perguntava para quem estava ao lado: para onde eu devo ir? Cada pessoa apontava para um lugar diferente. No fim, você andava muito, mas nunca chegava ao destino que realmente queria. A liberdade não começa quando todo mundo concorda com você. Ela começa quando você decide voltar a olhar para a própria bússola. E sabe o que mais me assustou? Perceber que eu nunca tinha parado para descobrir o que eu realmente queria. Sem aplausos, sem críticas, sem expectativa. Só eu. Eu não mudei da noite pro dia. Ainda existem momentos em que eu penso demais. Ainda existem decisões que me fazem duvidar. A diferença é que agora eu consigo perceber quando estou entregando o volante da minha vida para alguém que nem sabe que está dirigindo. E talvez esse seja o primeiro passo da liberdade. Não deixar de ouvir os outros, mas finalmente começar a ouvir a si mesmo também. Talvez, depois desse vídeo,
nada mude imediatamente. Amanhã você ainda vai receber opiniões, ainda vai ser julgado, ainda vai sentir medo em alguns momentos. Isso faz parte da vida. Mas talvez exista uma pequena diferença. Quando aquele medo aparecer de novo, talvez você consiga reconhecê-lo. E quando você reconhece uma prisão, ela deixa de ser invisível. Eu não fiz esse vídeo para convencer você de nada. Na verdade, eu espero até que você discorde de algumas coisas. Porque se isso acontecer, talvez você finalmente esteja pensando por conta própria. Talvez a liberdade nunca tenha sido deixar de ouvir os outros. Talvez ela sempre tenha sido não deixar de ouvir a si mesmo.